Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui no plantão e aproveitei essa janela entre um atendimento e outro, né, para te passar uma informação. Você já ouviu falar que TDAH, depressão e ansiedade e outros transtornos podem ter a mesma raiz no cérebro? Pois é, isso não é papo de internet, é ciência de ponta. Recentemente, um grande estudo internacional analisou mais de 4 milhões de famílias e centenas de milhares de amostras genéticas. E o que os cientistas descobriram foi impressionante. 8 transtornos neuropsiquiátricos diferentes, eles compartilham parte do mesmo código genético. Mas vamos lá. Quais são esses transtornos? Anota aí: TDAH, depressão maior, transtorno bipolar, esquizofrenia, autismo, toque, anorexia nervosa e dependência de álcool. O estudo foi feito por um grupo chamado Psiquiatras Genômicos Consortium, o maior consórcio de genética psiquiátrica do mundo. Eles mapearam regiões do DNA chamada loci genéticos, tipo pontos quentes, que aumentam o risco de desenvolver transtornos, né, determinados transtornos, e encontrar algo surpreendente. Muitos desses pontos estavam ligados a mais de um transtorno. Eu vou simplificar para a gente entender melhor. Para você entender melhor, não é que o TDAH e a depressão sejam a mesma coisa, nem que um vire outro, mas ambos podem ter variações genéticas em comum que afetam como o cérebro regula a atenção, a motivação e o processamento emocional. É como se o DNA ele fosse um grande manual de instruções, e em algumas pessoas certas instruções aparecem sublinhadas de um jeito que aumenta o risco de mais um tipo de dificuldade mental. Isso se chama pleiotropia genética, né? É uma palavra chique para dizer que o mesmo gene ele pode influenciar diferentes funções ou transtornos. As implicações clínicas, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: isso muda muita coisa na forma de entender o sofrimento psíquico. Significa que as fronteiras entre diagnósticos, tipo isso é TDAH, aquilo é depressão, são menos rígidas do que a gente imaginava. Há uma rede de vulnerabilidades que são compartilhadas, que depois se expressa de maneiras diferentes, dependendo do ambiente, da história de vida e das experiências das pessoas. Ou seja, o gene ele pode predispor, mas é o contexto que decide como essa predisposição vai manifestar. Isso é epigenética. E isso explica porque tantas pessoas com TDAH, por exemplo, também acabam desenvolvendo sintomas depressivos. Um estudo em 2023 mostrou exatamente isso. O risco genético para o TDAH aumenta também a chance de depressão, o que sugere aí uma ligação causal entre os dois. E eu quero que vocês reflitam comigo a importância, né, dessas informações. A ciência ela está mostrando que os transtornos mentais não são caixinhas separadas, mas expressões diferentes de vulnerabilidades compartilhadas. E isso não invalida o diagnóstico, mas amplia a nossa compreensão, ajudam a quebrar o estigma e a humanizar o olhar clínico, né, e a lembrar que a saúde mental é sempre resultado de múltiplos fatores genéticos, ambientais, sociais e subjetivos. Então, quando alguém diz, TDAH é só falta de foco ou depressão é só tristeza, você já sabe, não é simples assim. O cérebro é um sistema complexo, fascinante, e a genética mostra que o sofrimento humano tem raízes profundas e muitas vezes compartilhadas. E quanto mais a gente entende isso, mais a gente se aproxima de uma psiquiatria, uma psicologia baseada em evidência e não em rótulos, né? O link da referência sobre o estudo que eu falei para vocês, eu vou deixar nos comentários. Eu sou o Dr. Anderson Santos de Jesus, sou neuropsicólogo clínico e aqui a gente fala de ciência e mente de um jeito claro e sem enrolação. Segue para entender mais sobre o cérebro humano, esse universo dentro de nós. Compartilha esse vídeo, dá um like e até a próxima.